Amigas e amigos, canal do Xavier. Gente, por favor, deem um like, compartilhe esse vídeo, façam comentários, acione o sininho para receber todas as notificações e se inscrevam no canal. Deem um like e se inscrevam no canal, as duas coisas mais importantes. E o complemento, você fazer um comentário, você compartilhar esse vídeo e você acionar o sininho para receber todas as notificações. Valeu, gente? Obrigado. Meus amigos, guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia, ela está num patamar que agora parece assim, quem vai piscar primeiro? O ministro da Defesa alemã, o Boris Pistorius, ele tem dado entrevistas e feito coletivos de imprensa e tal, onde ele se mostra bem enfático e incisivo nas suas declarações. E o Rogério Anitablian, que tem um canal no YouTube que fala de questões também de geopolítica e muito de guerra na Ucrânia, que não poderia ser diferente, mas de outras áreas do mundo também, outros hot points no mundo que estão aí com conflito. Ele disse que numa entrevista recente do Boris Pistorius, ele teria dito, quando questionado por um jornalista, da onde sairia o dinheiro para o aumento de gastos militares que ele estava propondo, né? Ele dizendo que ia entregar os tanques Leopard para a Ucrânia e que teriam que ser produzidos outros tanques. E que, na verdade, desde que ele tomou posse, ele vem falando no rearmamento da Alemanha. E quando questionado sobre de onde viria o dinheiro, né, para a produção desses novos tanques e desse rearmamento, ele disse que não se importava de onde viria o dinheiro. Isso segundo Rogério Anitablian. Eu não li essa entrevista, não vi essa entrevista. Rogério Anitablian tem um canal que é um canal confiável no YouTube, né? É um canal que tem mais de 150 mil inscritos, já trouxe generais portugueses para falar sobre a guerra, inclusive fantásticos como o Agostinho Costa e outros, já trouxe jornalistas estrangeiros, já trouxe muita gente, né? E se dedica muito a isso. Então eu vou dar esse crédito ao que ele disse. Eu não vi essa entrevista do ministro da Defesa alemã. Ele dizendo que não importaria, segundo o Rogério Anitablian, de onde viria o dinheiro para o aumento de gastos militares, para a produção de mais tanques Leopard, etc. Mas esse parece ser o andamento dado pelos países europeus frente à crise que eles estão passando, a inflação, né, o aumento do desemprego, a estagnação das suas economias, e eles insistindo com essa coisa de aumentar gastos militares, etc., e entregando dinheiro a fundo perdido para a Ucrânia, entregando armamentos dos seus arsenais, né? A mesma coisa acontece com os Estados Unidos. Eles não estão tendo capacidade de produzir armamentos suficientes, então eles estão tendo que injetar dinheiro, ou pelo menos dizem que estão fazendo ou vão fazer, injetar dinheiro nas suas indústrias militares, bélicas, para produzir mais armamentos. Ora, esse dinheiro, como perguntou lá o jornalista, segundo o Rogério Anitablian, dinheiro não cai do céu. Você tem um orçamento público e as verbas são destinadas ali para as diversas áreas que têm que ser contempladas por esse orçamento. Se você coloca mais dinheiro em alguma área, você está tirando de alguma outra, porque não se faz milagre, a não ser que você cause inflação produzindo mais dinheiro, né? A não ser que você comece a mexer a maquininha de produzir, de fabricar notas, e aí você causa uma inflação, que é muito ruim para a sociedade. Assim como você tirar dinheiro de áreas como educação, saúde, etc., e mandar para a área militar, para a área de defesa, você vai criar problemas também na sociedade. Mas essa é a retórica. Acontece que é o seguinte, gente, existe um think tank americano, ou seja, um centro de inteligência, de discussões e de estudos e de propagação de ideias nos Estados Unidos. Esses centros de propagação de ideias são, em inglês, chamados de think tanks. Existe um think tank americano chamado Rand's Corporation, já falei dele aqui algumas vezes, vou citar ele de novo, que é um dos think tanks principais, segundo muitos especialistas. Esse think tank é
um verdadeiro formulador da geopolítica norte-americana, principalmente com relação à guerra na Ucrânia. Pois bem, saiu uma matéria, saiu um texto deles, e esse texto foi comentado no Washington Post. E o que diz o texto? Bem, basicamente o texto diz que os Estados Unidos, lá no finalzinho do texto, eles dizem que o que é interessante para os Estados Unidos, para a Ucrânia, não necessariamente é interessante para os Estados Unidos, que os interesses dos países não são exatamente coincidentes, o que já demonstra assim, uma espécie de uma tentativa de afastamento dessa união, desse concordar absoluto, pelo menos com coisas relativas à guerra. No decorrer do texto, eles falam sobre uma possibilidade de que, demorando mais a guerra, quanto mais a guerra demore, maiores seriam, né, as possibilidades de haver um descontrole e a guerra desbancar por uma guerra nuclear. E colocam muito claramente que não há interesse norte-americano, não haveria interesse norte-americano de fazer uma guerra nuclear com um país como a Rússia, que tem um arsenal nuclear superior ao dos Estados Unidos. Mas o interessante é que eles colocam isso por ser uma coisa que é dita pelo meu canal, por mim, desde que a guerra começou. Eu não sou do think tank americano, eu não sou estudioso de nenhuma grande universidade americana, né? Mas eu venho afirmando isso, eu e muitas outras pessoas, muita gente que tem canal no YouTube, muita gente que escreve, muita gente que dá aula em universidades, muita gente que dá conselhos aos estados nacionais, que tem cargos altos em estados nacionais, inclusive nesses, nos Estados Unidos e nos países europeus. Mas, infelizmente, essas pessoas não são ouvidas. Uma coisa também que o texto diz é que quem paga o preço da guerra, em última instância, como eu também já tenho dito há muitos e muitos vídeos, é o povo ucraniano. O povo ucraniano é que vem sendo feito de bucha de canhão, vem sofrendo, que vem morrendo, que vem se ferindo, que vem se tornando inválido. Né? A nação como um todo é que vem sendo destruída por essa entrega de armas. Gente, lá atrás, quando antes da Rússia invadir a Ucrânia, o que a Rússia exigia da Ucrânia? Que a Ucrânia se comprometesse a não entrar para a OTAN por escrito, que a Ucrânia desse autonomia a Donetsk e Luhansk. A autonomia, não era independência, não era anexação pela Rússia, era autonomia, assim como Açores é autônomo de Portugal. Assim como a Galícia é autônoma do governo espanhol. Mas faz parte da Espanha, Açores faz parte de Portugal. Sabe? Era isso, o comprometimento de não entrar para a OTAN e dar autonomia para aquelas regiões, né? E, obviamente, não colocar armamento nuclear pesado dos norte-americanos no seu território. Era isso que a Rússia pedia. O que aconteceu? Se lixaram para a Rússia. Bom, a Rússia não falou isso uma vez, duas, três, falou isso dezenas e dezenas de vezes. Aí veio a invasão. No decorrer da invasão, ainda poderia ter havido uma negociação. Não quiseram. Entregaram armas e armas e armas. Quando se fala que a Rússia foi covarde porque atacou um país pequeno como a Ucrânia, não é bem assim não, gente. A Ucrânia era uma das maiores forças militares da Europa, competindo com os dois mais poderosos na Europa, que são França e Alemanha. A quantidade de material soviético que estava no poder dos ucranianos era imensa. E, é material antigo, mas, gente, quem não conhece armamento, sabe, um avião, um MiG, lá de 40 anos atrás, ele pode ser uma arma já ultrapassada por um avião de ponta, que alguns poucos países do mundo têm. Né? Ele pode ser uma arma que possa ser vencida por esse avião de ponta, mas isso não quer dizer que ele seja uma arma sem efeito, que ele não tenha condições de fazer um estrago grande. Não é assim. E outra, o que a gente sabe é que a Rússia entrou na guerra também com arma lá de trás, porque você não joga fora as armas
do passado, se elas estão em pleno funcionamento, você continua utilizando. Vários países poderosos, como os Estados Unidos, por exemplo, ainda utilizam suas armas de 40 anos atrás, até de mais tempo. Se você vai lutar com um inimigo que não é muito poderoso, para que você vai colocar o teu armamento de ponto mais moderno e o mais caro? Você vai colocar um armamento compatível com aquele inimigo. Até porque você pode ter um outro problema com outro inimigo mais poderoso e você gastou suas armas lá naquela guerra sabe? Você foi lutar contra alguém que estava com um revólver 22 e você foi usar uma calibre 12. Não tem sentido. Então, esses países, eles têm estoques de armas. Estoques de armas. Muitas vezes, esses estoques ficam décadas. Então, a Ucrânia tinha muito armamento. Outra, o exército ucraniano, quando a Rússia invadiu, estava, segundo os especialistas falam, estava na casa dos 600, 700 mil homens. E a Rússia colocou menos de 150 mil homens para invadir a Ucrânia. Então, havia uma disparidade muito grande entre o número de pessoal, de tropas, entre russos e ucranianos. Muitos especialistas acharam que foi uma idiotice ou uma loucura dos russos terem invadido a Ucrânia com tão pouca gente, com tão pouca tropa. Então, não é bem assim como tentam colocar. A Rússia é um país poderosíssimo, atacou a Ucrânia, é um país enfraquecido. Outra, a Ucrânia tem se mostrado, sem dúvida nenhuma, eles estão lutando valorosamente, mas com muita ajuda dos países da OTAN. E até países que não pertencem à OTAN, mas estão sob a influência norte-americana. Então, a Rússia não luta contra a Ucrânia, a Rússia luta contra dezenas de países que não entregam só armas, mas entregam dinheiro, né? Entregam financiamento, entregam medicamentos, entregam víveres, entregam pessoal, porque tem uma cambada imensa de voluntários, né? Tanto de loucos como um bando de brasileiros, esse um bando de idiotas brasileiros que foram lá lutar em nome da liberdade, completamente idiotizados, né? Por essa massificação aqui no nosso país da coisa norte-americana, que foram lutar lá. Muitos, infelizmente, perderam a vida, né? Alguns deixaram até filho pequeno aqui, mulher e filho. Eu vi aí notícias na mídia. Né? Muita gente assim foi, sem dúvida nenhuma, mas foram muitos mercenários, muita gente treinada, muita gente com conhecimento de guerra e muito bem paga, que estão até hoje lutando lá, ou treinando tropas ucranianas. Então, a Ucrânia recebeu de dezenas de países do mundo, né, o que a Rússia, em tese, não recebeu. Ah, não, porque tem os drones iranianos. Sim, os iranianos entregaram, venderam, sei lá, ou emprestaram, ou doaram drones doaram não, os iranianos não têm condições de doar armamento para um outro país. É claro que se houve, e acredito que sim, que se os russos usaram drones iranianos, foram comprados de alguma maneira ou trocados por alguma outra coisa. Né? Então, não vejo qual o problema frente à enxurrada, porque os ucranianos receberam Javelins, HIMARS, vários tipos de lançadores, obuses, agora vão receber tanques, estão dizendo que são 120 tanques, fora vários equipamentos que foram doados, até Portugal doou equipamentos, né, que se não são equipamentos de ponta, sempre numa questão de guerra, sempre contribuem para alguma coisa. Né? Geradores, foram entregues geradores, porque quando os russos começaram a atacar o sistema elétrico, de energia elétrica da Ucrânia, o Ocidente entregou geradores para que os ucranianos não ficassem na escuridão e no frio. Bom, mas apesar disso tudo, e fora que a Ucrânia não está sofrendo sanções do mundo, a Rússia sofre mais de 6 mil sanções, Vocês devem ter percebido que o noticiário não fala mais, né, como falava lá no início da guerra, da crise na Rússia, de como as sanções tinham abalado a economia russa. Não se fala mais.
o rublo tinha caído pra caramba, o juro tinha subido absurdamente, mas depois isso foi, os juros foram descendo, o rublo foi se valorizando, as exportações russas aumentaram em valor, ou seja, então a crise não alcançou a Rússia como o Ocidente esperava. Então, nessa matéria da Handes Corporation, voltando aqui ao texto da matéria, eles dizem o seguinte, que diz a matéria do Washington Post. O novo relatório discorda dessa posição de entrega de armamento para a Ucrânia, porque o importante, segundo esse consenso, né, é que o armamento teria que ser entregue à Ucrânia, cada vez mais, em quantidade que fosse necessária, para que a Ucrânia, numa mesa de negociações, tivesse poder, uma mão pesada numa negociação. Né? E pudesse causar grande prejuízo para a Rússia, né, no campo de batalha, e pudesse ter cartas na manga. Né? Mas um novo relatório dessa Handes Corporation mudou de posição, alertando que essa posição de entrega de armas coloca os Estados Unidos no caminho de um conflito aberto que pode se agravar ainda mais perigosamente, agora que eles perceberam isso. Então eu fico pensando, será que isso não é uma piscada? Sabe aquela coisa dos dois pistoleiros, cada um com a mão aqui perto do revólver, e aquele que piscar primeiro é o que perde, porque o outro vai e atira mais rapidamente? Então, bom, o relatório diz que, o nome do relatório traduzindo para o português, Evitando uma Longa Guerra, a Política dos Estados Unidos e a Trajetória do Conflito Rússia e Ucrânia. Esse relatório da Handes Corporation. Bom, o que eles dizem? O que o relatório diz? Primeiro, ele tenta, como sempre, né, dizer que a Rússia está numa situação difícil, porque, na verdade, ela está perdendo a guerra. Né? Ela está perdendo a guerra porque ela não conquistou, apesar da Rússia ter dominado aproximadamente 20% do território ucraniano. Então, vocês imaginem o Brasil, que tem 8.511.000 quilômetros quadrados aproximadamente. Ora, 8.511.000, quanto que é 20% disso? São 1.700.000 quilômetros quadrados. O estado do Amazonas, aqui no Brasil, tem, se não me falha a memória, por volta de 1 milhão de quilômetros quadrados. 1 milhão. Então seriam quase 2 Amazonas, 2 estados do Amazonas, quase isso. O estado do Amazonas e o estado do Pará, que o Brasil teria perdido e invadido por um outro país. Ora, se isso acontecesse com o Brasil, como é que nós poderíamos dizer, nós aqui brasileiros, que nós estamos ganhando a guerra? Se tivéssemos perdido o estado do Amazonas e o estado do Pará, uma parte grande dele. Como nós poderíamos estar dizendo que estaríamos numa posição confortável, numa situação de igualdade com o inimigo que nos invade? Se esse inimigo estivesse dominando essa área que eu acabei de citar agora do nosso território. Como? Gente, a Ucrânia, volto a dizer, ela está, diferentemente da economia da Rússia, a economia da Ucrânia está no buraco. Segundo órgãos internacionais, como a FMI, eu acredito que até, eles estão sendo até um pouco, sabe, assim, parcimoniosos com a questão da Ucrânia, a economia ucraniana teria tido um tombo de 35%, o PIB ucraniano. Teve um tombo de 35%. Ora, quando a economia de um país cresce aqui no Brasil, por exemplo, estamos dizendo que esse ano de 2023 a economia vai crescer pouco, talvez na casa de 1%. As pessoas já falam. Agora imagina se a nossa economia tivesse um tombo de 35%. Ou seja, num ano nós estaríamos 35% mais pobres, a economia no geral do país, né, a produção de riqueza do país, teria diminuído 35% em relação ao ano passado. Isso significaria o quê? Uma desgraça total. E isso é o que está acontecendo na Ucrânia. E olha que esse percentual eu considero parcimonioso, muito parcimonioso. Se a guerra terminar hoje, a Ucrânia estará com uma dívida imensa, estará com uma parcela considerável da sua população masculina, jovem, morta ou traumatizada, psicológica ou fisicamente. Alguns com sequelas que vão durar a vida inteira.
estará com uma parcela significativa da sua população. Hoje em dia também nem se fala mais, eu não vejo mais a mídia falar, mas 20% da sua população, pelo menos, fora da Ucrânia, ela tinha 44 milhões de pessoas, né? Então, pelo menos, aí quase 9 milhões saíram da Ucrânia. Então, a população de 44 caiu para 35 milhões. Fora aqueles que migraram dentro da Ucrânia, saíram de regiões que estão em conflito e foram para regiões mais afastadas. E estão vivendo, sabe-se lá Deus como. Cidades e mais cidades da Ucrânia estão completamente destroçadas. Grande parte da infraestrutura do país, pontes, ferrovias, parte elétrica, então está destruída. Então, como assim a Ucrânia está numa situação de igualdade? Porque o relatório ele fala isso, que a Ucrânia, que a Rússia está numa situação difícil. A Rússia está numa situação difícil porque eles dizem, por exemplo, que mais americanos acreditam, houve uma pesquisa que diz que mais americanos acreditam que os Estados Unidos estão dando demais à Ucrânia, né? E os autores do relatório apontam que, para a realidade óbvia, que uma guerra prolongada causaria mais sofrimento ucraniano e mais estragos econômicos na Europa. Ora, meu Deus do céu, agora que eles dizem isso. Bom, eles dizem o seguinte, que essa coisa dos russos falarem em armas nucleares, volta e meia, demonstrarem e tal, que isso não vou dizer aqui em outras palavras, mas eles dizem que isso é balela. Isso é uma cortina de fumaça, isso é para propaganda, para intimidar, uma política de intimidação. Acontece, gente, que os russos, eles não são como os ocidentais. É claro que eles não são super-homens, não são seres de outro planeta, eles são humanos como nós, eles não querem o fim do mundo. Mas os russos, eles não são como os ocidentais. Os ocidentais são os reis da comunicação e da propaganda. Vejam, por exemplo, esse relatório, que mesmo admitindo que a política que os americanos, a Rand Corporation, que é um dos principais think tanks americanos, para muitos especialistas, é quem dita a política externa norte-americana, principalmente no caso da Ucrânia. Então, eles fazem um relatório que eles dizem que a política adotada até aqui de armamento da Ucrânia, né, está errada. Eles dizem isso, mas ao mesmo tempo eles tentam colocar de uma maneira tal que se os americanos mudarem a sua política, né, e obrigarem obviamente a Europa, porque a Europa só fica ali levantando bandeira porque os americanos, né, ordenam, porque eles sozinhos não são nada, né? Mas se os americanos mudarem sua política, isso não vai ser ruim. Isso não vai ser ruim. Porque, segundo eles, olha, o que os russos conquistaram é besteira para eles, não para os ucranianos. Esse relatório traduz exatamente o que a Victoria Nuland, que é alta funcionária do governo americano, já no governo Obama e continuando no governo agora do Biden, disse certa vez, numa conversa telefônica com o então embaixador americano, um embaixador americano na Europa, e vazou essa ligação telefônica, possivelmente o serviço secreto russo fez vazar essa ligação, e que num certo momento, quando o embaixador fala para ela, mas os europeus não vão querer isso, ela fala sem papas na língua, fodam-se os americanos. Não queria falar o palavrão aqui, mas vou falar, foda-se os europeus, fodam-se os europeus. Não queria falar, falei várias vezes. O YouTube vai me censurar. Isso que ela disse. Ou seja, os interesses norte-americanos não são os interesses europeus. E os interesses norte-americanos, como a Rand Corporation e outros think tanks americanos já tinham escrito nos seus relatórios lá atrás, o interesse norte-americano era rachar uma possível aproximação que estava acontecendo entre a Rússia e a Alemanha. Para os Estados Unidos, uma Alemanha poderosa não é interessante. Não é interessante. Uma Alemanha com alta tecnologia e com poderio não é interessante. Então, uma união Rússia-Alemanha, isso seria um desastre para o domínio norte-americano na Europa. Então, o que eles fizeram? Fomentaram a discórdia. Conseguiram fazer com que esse governo
alemão, né, um governo que é traidor do seu povo, que é um governo que é composto por gente do Partido Verde e que volta a queimar carvão e que fala e que está com uma retórica belicista de aumento de gastos em área militar, independentemente de onde vem o dinheiro. Esses são os verdes que estão no poder. Então, eles conseguiram fazer com que o governo alemão, que comprava um gás barato, confiável, seguro, com promessa de entrega nas próximas décadas, na quantidade que eles precisavam, conseguiram fazer com que eles rompessem esse tratado e agora eles compram gás dos americanos muito mais caro. E, mesmo assim, não é suficiente, ainda tem que queimar carvão. Queimar carvão. Eles, os verdes, que lutaram tanto para que fosse extinto praticamente o programa nuclear alemão, né? Agora, porque era poluente, porque tinha um problema da questão nuclear, etc., tal, da contaminação nuclear, e agora queimam carvão, que é a coisa mais poluente que existe para a atmosfera. Então, esse relatório do think tank do Rennes Corporation, na minha avaliação, é uma piscada. É uma piscada. O Major-General Kirilo Budanov, que vem a ser o chefe da inteligência militar da Ucrânia, ele disse o seguinte, que a Rússia é um país do qual você pode esperar muito, mas não uma idiotice total. Desculpe, mas isso não vai acontecer caso deles utilizarem armas nucleares. A realização de um ataque nuclear resultará não apenas em uma derrota militar para a Rússia, mas no colapso da Rússia. Isso é que é uma mentira. Porque a Rússia pode sim, uma vez que perceba, né, que vai perder a guerra convencional, ela pode sim usar armas nucleares. Uma vez que ela perceba que o seu território está sendo atacado, ela pode, isso está na doutrina militar russa. Ela pode usar uma arma nuclear tática, né, de pequena poder destruidor, mas que agora os russos botaram lá a fragata que tem armamento, que tem armas hipersônicas, botaram ali perto do litoral americano, já para saber qual é a dos americanos, qual é, como fala a malandragem no Rio de Janeiro, qual é, né? Se eles dispararem os mísseis, esses mísseis hipersônicos, não há defesa possível dos americanos, não há defesa possível. Bom, mesmo que esse Kirilo Budanov esteja correto, que não está, mas as pessoas que escreveram o texto do relatório da Rennes Corporation dizem que existe uma realidade de risco de uma guerra quente com um país que possui o maior arsenal nuclear do mundo, uma escalada nas hostilidades, talvez até desencadeada por erros de mira ou outros erros de cálculo tático na névoa da guerra, poderia levar rapidamente os países da OTAN a um confronto aberto com a Rússia. E é isso que eles não querem. Então agora eles estão dando um passo atrás. Olha, a gente pode rever essa nossa política. Será que é porque existem sinais claros aí de que a Rússia está preparando um exército aí, alguns dizem de até 1.200.000 homens, 700 na frente, invadindo e mais 500 atrás na retaguarda? E eles chegaram à conclusão que realmente a guerra está perdida? Então, vamos entregar, mas vamos entregar dizendo que, não, a gente está entregando aqui, a gente vai se render, mas vai ser uma rendição como se a gente tivesse ganho a guerra. Piscou primeiro, Playboy. Abraço, gente.